Olá, amigos da Universidade. Que alegria estar mais uma vez começando uma nova série do programa Que Papo é Esse? Aqui pela TVC Gazeta e pela nossa plataforma de streaming para todo o Brasil. Nessa noite estamos recebendo um convidado que me impressionou muito por sua trajetória como escritor, ainda muito jovem. Aos 15 anos escreveu o seu primeiro livro. Vem para cá, Kelvin. Tudo bem. Muito bem, Kelvin. Primeiro, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, por estar aqui comigo hoje. Li algumas coisas a seu respeito e, desde muito cedo, você, com seu talento, costuma chamar muita atenção. Você é nascido onde? Em Valparaíso? Em São Paulo, na Você verdade. nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo e muito jovem fui para Valparaíso. Tá, sua família veio toda para Valparaíso, Veio você toda. ainda garotinho, Aham. veio para Valparaíso. Foi lá que você começou os seus estudos ou começou ainda em... Eu comecei um pouquinho lá, né, em Sim. São Paulo, mas aí quando eu vim para cá eu continuei, né, e aí seguiu todo aqui em Valparaíso. Ah, tá. Esse nome, Kelvin, Kaique Kelvin, Kaique Kelvin. é uma homenagem? Só me ocorre esse nome de um físico britânico chamado Kelvin, que criou a medida da temperatura entre os dois extremos, o extremamente quente e o extremamente frio. Então ele fez essa leitura dessa mudança de temperatura e foi esse britânico aí. Foi alguma homenagem ou não? Pior que eu não sei muito, viu? Porque é mais coisa da minha mãe, mas pode ser que lá no inconsciente tenha a ver alguma coisa. Tá. O seu primeiro livro foi de poesia, você tinha apenas 15 anos. Depois escreveu Céu de Estrelas e um pouco apaixonado. Exatamente. 15 anos, 16? É, por aí. 15, 16 anos. Já estava apaixonado? Ah, na época de escola, né? Quem era a menina? Não pode contar porque já está casada, né? Tá. Quantos livros você tem editado e publicado? Eu tenho 3 livros que é meu completo, né? Ah. São 3. E algumas participações, antologias e tudo mais. Esse é um misto de poesia e crônicas. Isso. Crônicas fictícias? Ou fatos Fictícias, reais? mas inspiradas em fatos reais. Ah, você me disse que você odiava a língua portuguesa. Aham. Por quê? Eu não gostava, eu escrevia errado. Teve uma época, na 4ª série mesmo, eu escrevia tudo junto. Ah. Não tinha noção que tinha que separar, então eu escrevia tudo junto. Então eu não gostava de língua portuguesa de jeito nenhum. E, por conta de não gostar da língua portuguesa, eu me aproximei da matemática. E eu era bom em matemática. Ah, Um dos melhores alunos da sala. Mas quando chegou o ensino médio, aí mudou tudo. Entrou uma professora nova, inclusive ela é de Guararapes, da professora, dá aula até hoje ainda. E ela leu uma poesia do Camões, O Amor é o Fogo, que a arte sem se vê. Naquele momento ali, brilhou meus olhos para a língua portuguesa. Aí eu comecei a procurar, ler mais. Mas desde criancinha, eu já recebia livros dos meus pais, né? Timão e Pumba, Aladim, essas histórias aí infantis. Sempre fazia leitura desses livros. Então, presente que eu ganhava era livro. Então, isso já estimulava ali a leitura. Mas ainda assim, eu não gostava muito de português. Foi quando essa professora que fez toda essa como é que era o nome mudança. dela, lembra? É Slade o nome dela. Slade. Slade. Ainda Atua. atua aí. E por conta disso, eu falo hoje que eu sou professor muito dessa aula dela, Ah. das aulas que ela E dava. você escreveu alguma poesia para Slade? Eu ainda não escrevi, Mas deve escrever. devo hein? escrever. Se ela fez essa É verdade. transformação em você, merece. Merece mesmo. Um poema, né? E você disse que não gostava muito de matemática, hoje você não gosta. Não gosto. Hoje, olha, nem regra de 3 vai direito hoje. Porque o professor não foi bom? Depois ou mudou, foi desgostou? mudando os professores, né? E não foi, uns dá certo, outros não, mas português é que encaminhou, aí deu uma rivalidade ali, português e matemática. Ah, vou ficar no português. Vou ficar no português mesmo. Para você lançar o livro Felicidade para Que Te Quero, teve um fato inusitado, né? O que foi que houve? Eu gostaria que você me contasse com detalhes essa história, porque é interessante. É interessante, coisa de louco, né? Porque olha só, teve uma inscrição para uma antologia que essa editora faria, né, em São Paulo, é uma editora de Portugal, e ela tem sede em São Paulo também.
ela mandou lá, vamos fazer a inscrição, quem quiser participar, né, mandar um texto para ser publicado no livro. Eu mandei, primeiro foi assim, eu mandei e já pensando que já não ia ser chamado, né, foi uma editora de Portugal e tal, não vai dar certo. Fui chamado. Fui até São Paulo, lá no Teatro Gazeta, em São Paulo, na Avenida Paulista, teve esse evento de lançamento dessa antologia. Quando eu cheguei lá, eu cheguei antes do horário, porque eu chego um pouquinho antes, né? E fiquei observando, porque eu gosto muito de observar, porque tudo que eu observo eu coloco em alguma história ali, alguma crônica, alguma poesia. Fiquei observando por onde o pessoal que trabalhava na editora ou no teatro estava entrando. E nisso, chegou toda uma equipe ali. Você lembra que teatro era? Né? Teatro Gazeta. Ah, no Teatro Gazeta. Teatro Gazeta mesmo. Ah, tá, ali na Paulista. Ali na Paulista. E aí, eu vi que chegou um pessoal falando um português meio diferente, assim, falei, pessoal de Portugal, deve ser da editora, né, e tal. E eles ficaram parados ali, aguardando, né, tentando olhar, assim, por onde entrar no teatro. E aí eu percebi, cheguei até eles e indiquei, falei assim, ó, o pessoal do teatro tá entrando por ali, ó. E aí eles pegaram e entraram. Quando chegou na hora do evento, que tem o evento lá, o lançamento do livro, no palco e tudo mais, eu vi o rapaz que estava lá fora para entrar, ele estava apresentando lá no palco. E aí lá eu descobri que ele era um dos donos da editora que veio para o evento. Ah, tá. E aí ele chamou, né, chama cada autor para subir ao palco, pegar um certificado, pegar o livro ali e tudo mais, tirar foto. Quando chegou lá no palco, na minha vez de subir ao palco, eu já pensei, opa, vou ter que falar alguma coisa aqui, porque eu tenho um livro para lançar, vamos ver o que vai dar certo. Cheguei nele e falei assim, ó, eu tenho um livro para lançar bem rápido, assim, tem um livro para lançar, eu queria lançar com vocês, como é que eu faço? Aí ele falou assim, é você que me ajudou lá para entrar, então. Pega o meu contato, depois você me manda mensagem, a gente vê o que dá para fazer. Aí beleza, aí eu falei assim, pronto. O que eu vou fazer agora? Porque o livro não está pronto. Para ele eu falei que estava pronto e não estava pronto ainda o livro. Estava o quê? Uns 20%? É, por aí, né? A ideia estava toda já montada, mas faltava. Estava na cabeça. Falei assim, agora eu vou ter que correr para fazer, né? Porque vai dar certo. No outro dia eu já mandei mensagem para ele. Aí eu mandei mensagem, falei assim, lembra de mim, tal, do teatro? Aí ele falou assim, ah, você que me ajudou a entrar lá. Ele lembrou. Eu falei assim, então, o livro está nos últimos detalhes. Vou terminar e aí eu entro em contato com você para a gente ver o que a gente pode fazer para publicar. Nisso, eu tive que correr para fazer o livro. Mas corria e trabalhava, né? E aí, um ano depois, o livro está pronto. Aí eu falei assim, já perdi a oportunidade, já não vai dar certo de publicar. Pronto, demorou um ano. Demorou um ano. Aí eu falei assim, o não já tem, vamos tentar o sim, né? Eu mandei mensagem para ele de novo, ele lembrou de mim, me respondeu, e aí deu um seguimento para a publicação. Ele aí gostou? Deu certo. Ele gostou do livro. Aí foi, lançou em Portugal também. Ele veio para o Brasil para acompanhar o quê? Para acompanhar o evento do lançamento. Porque ele mora lá, em Lisboa. Ah, tá. Mas era o seu livro ou de outros? Era um livro de antologia, que são vários autores juntos. Foi um concurso que a editora fez. Entendi. E aí ele tomou conhecimento da sua existência, e você, bom marqueteiro... já aproveitei a minha chance. Não era só bom de português, era marqueteiro também, né? Sim. Aproveitou e vendeu o seu peixe para os portugueses. É isso aí. E com a venda desses seus livros, já deu para você fazer um pé de meia? Tá mais meia, né? A gente pode colocar assim, porque livro no Brasil é complicado, existe sim um público leitor, mas é complicado, né? Então dá para fazer um pé de meia. Tá encaminhando, né? Tá encaminhando. Tá. E você está me trazendo livros aqui, esses aqui são os livros que você tem publicado. Isso, esse foi o primeiro, esse foi independente, não teve editora nenhuma, eu fiz por conta, regacei as mangas, fui lá, achei uma gráfica, imprimi, fiz tudo. Esse aqui é Chão Ventoso. Ele é de poesia. De poesia. Só totalmente de Totalmente poesia. Muito bem. Aí depois eu fui estudar, né? Fui entender o mercado do livro, entender como que funcionavam os meios de publicação. E aí, até que eu encontrei a editora para o segundo livro, que foi Céu de Estrelas e Pouco Apaixonado. Tá. Esse aqui foi o primeiro? Foi o primeiro. Céu de Estrela, o segundo? O segundo. Eu entrei na editora, vendi a ideia, a editora pagou toda a publicação do livro. Também de poesia? De poesias, e ele tem algumas crônicas, bem poucas, na verdade. Que foi assim um ensaio que eu fiz de colocar algumas crônicas. Tá. E o terceiro é esse
E o terceiro Felicidade é para esse. que te quero. Aí já é um misto de poesia Isso, aí e já é um crônica. misto. Aí Você já é um gosta mais de poesia ou de crônica? Eu, ultimamente, agora, tô passando a gostar mais de crônica. Então, Coisa do dia a dia. coisa do dia a dia. Ah, Eu até, assim, nas minhas redes sociais, eu até tô criando algumas histórias junto com o público. Então, tô gostando bastante dessa parte de histórias. muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já conversando com esse jovem poeta aqui, o Kelvin. Até já. Informação. Jornalismo responsável, dinâmico e verdadeiro, com independência e responsabilidade. Cidade News. Eu só quero chocolate E biscoito. Só quero chocolate E biscoito. Felicidade sem fim, os dois juntos assim. É chocolate e biscoito pra mim. Chocolate E biscoito. chocolate E biscoito. chocolate. Eu só quero chocolate. Chegou a Biscoiteria Cacau Show. É biscoito e chocolate juntos. O melhor dos dois mundos pra você. Feliz hoje. Uma invasão inesperada atinge a cidade nesta. Liberte o veneno que vive em você. Novo Fastback Abarth. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco. Que papo é esse aqui com o Kelvin? E esse jovem poeta que tem tanta coisa para nos contar. O Kelvin, um assunto que eu gosto de questionar é que a maioria da garotada de hoje não gosta muito de ler, né? Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E assim, é um desafio, né? Porque eles, muitas vezes, têm muita competição com a internet, o celular, e a leitura é sempre a última opção. Então, assim, como eu sou professor também, em sala de aula, eu observo bastante Você isso. é professor de português, Na verdade, sou professor de história. Ah, de história. História e língua portuguesa também. a língua É, portuguesa só também. que o principal é a história. Seleciona hoje história. Aham, história. Tá. E aí eu observo na sala de aula como que eles têm essa relação com a leitura, né? Existem grupos de alunos que têm interesse na leitura, até vão na biblioteca, pegam um livro emprestado, mas a grande maioria, ela volta mais para a questão do celular, essas coisas mais rápidas. Então, muitas vezes eles preferem, por exemplo, entra nessas redes sociais, tem lá trechos rápidos de leitura. Eles acessam esses trechos, que são rápidos e que alguém está falando para eles. É, exatamente. Eu entrevistei aqui um colega seu, também escritor, o Arnon Gomes, e eu disse para ele que eu vi de um jovem de mais ou menos 17 anos, ele me dizia o seguinte, eu não gosto de ler texto, eu gosto de texto que tem o áudio, porque eu só fico ouvindo. Olha que coisa louca, né? Porque a leitura é importante na vida do jovem e no seu futuro de vida, né? A leitura é muito importante. Exatamente. E por causa dessa demanda aí que surgiram também os audiobooks que tem hoje. Inclusive tem nas redes sociais, todo lugar tem, que você pode acessar e ouvir a história inteira do livro, alguém lendo para você. Ou ainda os e-books que a gente chama, que são os livros digitais. Digitais. Que é uma outra forma que eles usam para acessar também. Seus livros também já Tem. tem na forma digital. Tem também. Você não vai ficar bravo comigo, pelo amor de Deus. Mas eu não gosto. Eu gosto do livro de papel, para Eu que também. eu possa folhear e ler. Tem um cheiro ali, tem tudo. Exatamente. É muito diferente, É né? diferente, é É diferente. uma coisa muito... Até hoje tem aqueles, é parecido com um tablet, que é o Kindle, que imita um pouco a folha, mas ainda assim exatamente. o livro é melhor. O impresso é melhor. É verdade. Hoje as conversas dos jovens também na internet são uma espécie de código, né? Para quem não tem
eles não têm assim muita vontade de escrever texto longo, então faz todos aqueles códigos abreviando tudo, que fica até difícil de você compreender se você não está nesse universo deles, né? Exatamente. E até extrapola um pouco da internet e no dia a dia eles começam a se comunicar dessa forma também. Então, por exemplo, na sala de aula eles querem escrever de forma abreviada, aí a gente tem que estar sempre falando, não, escreve a palavra completa, né? Treina aí a palavra completa. Na internet tudo bem ali, né? Que é a forma que eles se comunicam. E eu fico pensando às vezes, se uma hora dá uma pane na internet, o que vai ser a vida deles, né? Porque eles estão ali inseridos. Se uma hora dá alguma coisa aí, internet, um dia sem internet, o que seria, né? É verdade. Não tem costume de pegar um livro, então seria mais complicado ali para eles passar por esse dia, né? Ô, Kelvin, eu vou lhe perguntar, você, professor, e a gente tem visto no dia a dia professores sendo violentados em sala de aula. Você já passou por alguma situação dessa ou não? Graças a Deus não, viu? Porque assim, eu sou um professor que eu não sou um professor que vai brigar com o aluno. Eu conquisto o aluno, porque é a melhor forma, ainda mais com adolescente. Você conquista o aluno para que ele possa aprender. Porque se você for um professor que chega lá, é duro, é carrancudo, é só regra, não pode isso, não pode aquilo, eu tento pelo menos explicar para ele, tenta fazer dessa forma aqui, que é melhor. Por que você vai sentar de costa para a lousa? Senta de frente, né? Na base da conversa ali. Porque muitas vezes, alunos, principalmente do ensino médio, eles querem mais ser ouvidos, né? Às vezes tem problema em casa, às vezes situações diferentes, né? E eles gostam muito de ter essa conversa com o professor. Então eu deixo assim esse caminho aberto e sempre puxando para o aprendizado. Então tem dado certo dessa forma. Você leciona em Valparaíso? Em Valparaíso. Ou em outras cidades? Valparaíso, mas já dei aula em Araçatuba, já dei aula em rede particular, mas hoje eu só dou aula na rede pública do estado. E você imaginava lá atrás, já, quando você começou os estudos, que pudesse um dia ser o professor, tá lá na frente? Não. Eu já quis ser de tudo, viu? Já quis ser astronauta, depois queria ser músico, cantar, mas não tenho voz para cantar, então não dá certo. Até que no último ano que eu escolhi, que eu falei, vou ser professor, acho que é isso. E aí eu voltando agora, na época da escola, eu lembro que muitas vezes eu terminava a atividade primeiro e eu ia ajudar os outros alunos, ensinar como fazer. Então acho que ali já tinha um pouquinho dessa coisa de professor e eu nem sabia. Futebol não? Futebol eu tentava, né? Mas não dava muito certo não. Rachava todo mundo, o pessoal brigava. A dona Cida está aqui, a dona Cida é a mãe do Kelvin. Deu muito trabalho para a senhora, dona Cida? Não. Não? Foi um bom menino? A mãe sempre fala isso. Não tem como, né? Sempre assim mesmo. Certamente você lê muito, né? Eu leio, gosto de ler bastante. O que você está lendo atualmente? Eu estou lendo agora 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um grande escritor. E é um livro, assim, bem interessante, que vai tratar de gerações, né? Começa lá com a primeira geração da família e vai passando de filho, contando a história dessas pessoas da família. É bem interessante. E um livro que você leu que ficou inesquecível? Dom Casmurro. Dom Casmurro. Esse eu li também. Eu, assim, quando eu tentei ler pela segunda vez, que eu tentei ler na época da escola, só que não deu muito certo. Aí eu peguei de novo para ler, e quando eu terminei de ler, assim, é o meu livro favorito hoje. Muito bem. Eu achei uma expressão interessante em uma das suas poesias, eu quero que você discorra um pouco sobre isso, que você diz, nunca é tarde para ter fé, nem mesmo para andar a pé. O que é que você está dizendo com isso? Nunca é tarde para ter fé, é verdade, mas nem mesmo para andar a pé. Esse para andar a pé aí, eu não sei se está associado a ter fé para andar a pé porque é perigoso, ou precisa ter coragem para andar a pé. Dependendo do contexto é perigoso, né? Então precisa ter fé. Mas é mais no sentido figurado, né? Porque, assim, para ter fé, a gente tem que ter fé mesmo. Fé em Deus, fé na vida, fé em você mesmo, para você ir atrás daquilo que você quer. Ir para frente. E o sentido de andar a pé é justamente no pensamento de que você precisa se mover. É aquela história, nada vai cair do céu. Não vai. Se você ficar lá sentado esperando,
Agora vai vir. Agora vai vir, agora vem. Não vai acontecer. Então, esse andar a pé, você andar com suas próprias pernas, você se movimentar e ir atrás, né? Sempre eu costumo dizer que tendo a fé como suporte, mas você precisa ir. Se você não for, não tem jeito. Porque eu fiquei pensando, eu falei, essa expressão aqui, mesmo para andar a pé, em São Paulo, Nossa. É perigoso, É né? perigoso, perigoso. Aí tem que ter muita fé. Você tem muita fé. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho e nós voltamos daqui a pouco com essa conversa muito agradável aqui com o Kelvin. Heineken celebra 150 anos da Heineken perfeita, que deve ser servida pura. More ice? Heineken é feita com ingredientes selecionados, sem necessidade de adicionais. Can I get some limes, por favor? Tire o chopp em um ângulo de 45 graus. Depois é só retirar o excesso. Aprecie com moderação. Boa noite, tropa. E aí, o que vai dentro da Lux hoje? Ela só rende no bicho do tuts. Então bora de Pimax, a linha de combustíveis aditivados da Ipiranga que rende muito mais. Acredita, família? A nave vai mais longe com muito menos. Bora render! Bora render! Ipimax! Ipinax! É aditivada! É revoada! Lá lá, vai sair um sanduíche de mortadela ou perdigão, a mais vendida e preferida do Brasil. Será que hoje eu virei um sanduíche? Tchau, tchau! Ué, o que é que ele tem que eu não tenho? Creio que gergelim, senhor. Mortadela Ouro Perdigão. É amor, mortadela de todo pão. Muito bem, estamos de volta no terceiro bloco de Que Papo é Esse aqui com o Kelvin. Kelvin, você diz em um dos seus poemas que perder alguém é sempre muito triste, muito doído. Tudo que se perde, que tem importância e que tem relevância para você na sua vida, sempre dói muito mesmo, entendeu? Você perdeu uma coisa que você gosta. Eu lhe pergunto, você já perdeu alguma coisa que foi muito dolorido para você? Assim, quando você fala assim, eu lembro da época de criança, né? Porque apesar de morar em São Paulo, né, um tempinho, depois morar aqui no interior, eu tinha uma relação muito assim de brincar, né? Eu brincava, andava de bicicleta e eu tinha um cachorro, que era uma poodle na época, né? Chamava Julie. E aí eu sempre levava ela para andar de bicicleta, então todo mundo na rua comentava. A cachorro que anda de bicicleta, colocava ela na bicicleta, fiz até um negocinho, colocava na bicicleta para ela poder andar. E nisso, eu fiquei muito apegado a ela. E ela faleceu. Teve um problema de saúde, lá uma doença, né, e faleceu. E na época, assim, eu fiquei muito triste, demorei muito tempo para arrumar outro animal. Já tive gato, tenho cachorro hoje, mas demorou muito tempo porque eu me apeguei muito a ela ali. Uhum. E você fala também nos seus textos, no dia que você foi tirar a sua carteira de motorista, eu ia falar carta de motorista, mas é carteira, né? O professor vai me corrigir aqui. É carteira. Carteira de motorista. Você quase matou o instrutor de susto. O que foi que houve? Na verdade, essa crônica ela foi inspirada nesse episódio, né? De quando eu fui tirar a carteira de motorista, mas eu incrementei ela, né? Coloquei um pouquinho de ficção ali para ficar mais legal. Mas justamente aconteceu, né? Eu fui tirar a carteira, né? Jovem ainda, depois da faculdade, e lá não aconteceu nada assim tão grande para dar um susto no instrutor. Mas como eu tinha medo ali de dirigir, que eu ficava pensando como é que eu vou conseguir trocar a embreagem, pisar no freio, acelerador. É muita coisa ali. Hoje vai automático, né? Mas na época. E aí na crônica eu pensei, vou pensar em criar alguma história com esse episódio, porque eu gosto muito de observar. E cada coisa, cada situação vira uma crônica. Então às vezes uma pessoa andando na rua
é o motivo para ser uma crônica ou uma poesia. Então eu vou buscando essa inspiração para criar. E aí eu pensei, o que eu posso colocar dentro desse episódio da carteira de motorista, né? De tirar a carta e tal. E aí eu fiz essa crônica Você falou contando. carta, você está me corrigindo, hein? E aí eu fiz essa crônica para contar essa história e incrementar, né? Tirar um pouquinho da mente ali também. Inclusive, em cada crônica que eu criei, tem um personagem principal. É meio inusitado isso, porque geralmente as crônicas começam, terminam ali, e o personagem daquela crônica. Mas eu criei o Jaime, que é um senhor de 60 anos, ele é rabugento e tal, e ele perpassa em toda a crônica. Então, toda a crônica, ela tem um pouquinho O Jaime tem uma passagem por ali. Tem uma passagem. E quem te inspirou para fazer o Jaime? O Jaime foi algumas pessoas. Uma foi eu mesmo, né? Porque tem dias que a gente tá rabugento e tal. Você é meio né? rabugento? Eu sou, às vezes eu sou. Às vezes eu até falo assim, eu sou um jovem idoso. E algumas pessoas, assim, que eu fui conhecendo ao longo do tempo de vida, né? E aí eu fui tirando um pouco daqui, um pouco dali, até criar o Jaime. E tem alguma história do Jaime que você se lembra bem? Eu tenho uma que eu criei, que foi do Amigo da Onça. Porque, assim, o Jaime, ele é um personagem que ele não gosta muito do contato com as pessoas, ele quer viver sozinho, não gosta dos parentes. Quando o parente vai na casa dele, ele já fica bravo, já fica pensando quando que eles vão embora. Só que, no fundo, ele gosta das pessoas. E aí, nessa crônica Amigo da Onça, ele tinha um amigo, que inclusive era um vizinho, que é fofoqueiro, esse vizinho dele. E esse vizinho dele chama ele para sair, né? Para sair de um pouco de casa e tal. E ele, no primeiro momento, ele não quer. Fala, não vai. E depois ele aceita ir, de tanto o vizinho impressionar ele, ele aceita ir. Só que quando ele vai nesse lugar, né, que o vizinho propõe para ele ir, o vizinho arma o maior barraco lá, a maior coisa, e deixa ele no meio. E aí acontece o maior desastre para ele, aí ele começa a chamar o amigo da onça, já não quer mais falar com o amigo, e assim vai. É bem legal. Então foi na verdade um amigo da onça. Foi um amigo da onça. Você também conta que na sua adolescência os seus ídolos eram os Beatles. Quando é que você teve esse contato com a música dos Cabeludos de Liverpool? Desde criança, criancinha. Eu lembro que meu pai tinha um Escort azul, aquele carro Escort azul da Ford, e ele tinha um toca-fita no carro. E várias fitas do Beatles, Rolling Stones, vários músicos britânicos e também norte-americanos. E eu sempre ouvia e cantava junto com a letra, tudo errado, mas cantava junto. E ali eu tive contato com os Beatles e comecei a procurar mais sobre eles. Então fui depois, né, com a internet e tudo mais, vídeos, comecei a ouvir. Depois aprendi a tocar violão, toquei música dos Beatles no violão, assim, em casa, né, ensaiando só, né, cantando no chuveiro. E foi nesse momento que eu comecei, então falei assim, opa, os Beatles realmente... Porque a genialidade, né, a musicalidade que eles tinham, acho que até hoje nenhuma banda conseguiu ainda. E você pensou em ser cantor, inspirado nos Beatles? Pensei. Mas não deu certo. Não deu certo, a voz não ajudou, né? Não tem como. E qual música dos Beatles que marcou você? Ou algumas? Como é que é? Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Muito bem. E tem outra, não? Tem a I Wanna Hold Your Hand. Eu quero segurar a sua mão. Então foi essa que foi a primeira que eu aprendi a tocar no violão dos Beatles. Que conta a história, né, que ele quer segurar a mão da menina e tal. É bem legal. E hoje você gosta do quê? MPB, pagode, sertanejo? Você gosta do quê? Eu gosto mais de MPB e flashback. Mas eu acabo ouvindo de tudo, mas o carro-chefe pra mim é Estou achando que esse MPB. menino tem uns 70 anos, dona Cida. Estou achando que ele tem uns 70 anos. Né? Parece, né? Muito bem. Eu não sei, você fala também das suas obras da Dona Justina. Ela é uma ficção ou é um personagem real? Ou é a mulher do Jorge? É Jorge? Do Jaime, né? Do Jaime. Não, ela é ficção mesmo. Mas é sempre assim, eu busco inspiração em alguém, né? Sempre tem uma pessoa, duas ou três, que vai... Dona Justina existe, então? Pode existir, viu? Pode existir. Mas, assim, eu sempre pego
sempre características de uma pessoa e outra e vou juntando para formar uma. E o que te chamou a atenção na Dona Justina para ela aparecer nas suas crônicas? Foi mais assim o jeito dela de ver as situações da vida, né? Porque assim, cada um tem a sua forma de ver ali. E no caso dessa personagem, eu quis contar mais essa visão dela, como que ela veria a situação, como que ela reagiria nessa situação que ela estava vivendo. Ela era questionadora política também, Sim, né? também. Pelo trechinho que eu li lá, ela faz alguns questionamentos políticos com as pessoas do bairro. Sim, também faz. Porque assim, eu quis contar essas crônicas como que fossem histórias de bairros, né? Centrada no Jaime, que a casa dele fica no meio do bairro e tem um sobrado que tem tipo uma sacada, que ele fica lá de cima olhando a vizinhança. Então tudo que acontece ele sabe. Sim. Mas tem sempre o vizinho fofoqueiro. Então, sempre conto nas crônicas assim. Se na sua rua não tem um vizinho fofoqueiro, é porque esse vizinho é você. Então, fique sabendo, né? Acontece. Então, o Jaime, ele sempre estava lá ouvindo, observando, mas ele fala, eu não sou fofoqueiro. Mas ele é. Tá bem. Uma outra coisa que eu gostaria de expor aqui, que estudos de uma universidade norte-americana, ele fez uma pesquisa e estudo com pessoas com mais de 50 anos e constatou que a expectativa de vida era maior entre as pessoas que liam mais. As pessoas que liam mais de 3 horas e meia por semana tinham a chance de morte 23% menos do que as pessoas que não liam. Você sabia disso? Eu não sabia desse estudo, mas imaginava que poderia ter uma relação. Porque se a gente pensar, eu sempre costumo falar até para os meus alunos também, quem lê, escreve bem, fala bem, porque a leitura ela dá uma bagagem. Você fica mais criativo, você tem mais liberdade no pensamento, porque você vai lendo mais. Então, sempre quando as pessoas falam, é difícil ler, dá trabalho ler. Dá trabalho, mas é prazeroso também. Né? Tirar um pouco daquela história de ler por obrigação. Você vai ler porque é prazeroso, é gostoso ali fazer a leitura. Então, eu costumo incentivar a leitura, nem que seja livros ilustrados. Eu sou adulto, mas eu vou ler livro ilustrado. Pega um livro ilustrado, pega um quadrinho, né? HQ, que está na moda hoje em dia, começa a ler. Se você nunca leu nada, começa a ler. Então, eu busco incentivar, inclusive nas escolas, quando eu vou fazer alguma palestra, falar sobre o livro, eu sempre dou esse conselho, né? Que sempre na escola tem alguns alunos que leem e tem os alunos que não leem, a maioria não lê. E você sugere isso para os seus alunos? Eu sugiro, falo, vamos ler um pouco mais, né? Pega livro na biblioteca, história em quadrinho, qualquer leitura que você fizer ali, já vai estar te estimulando. E aí, conforme você vai lendo, vai criando o hábito da leitura, você vai passando a ler livros maiores, livros 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, e aí vai. E o que é que você está preparando agora para ser o próximo? Eu já estou, assim, tá no forno o livro, estou escrevendo, né? Já tem nome, não? Ainda não tem nome, né? Tem alguns nomes, na verdade, que ainda não escolhi o certo ainda, né? Mas tudo indica que vai ser Lucas Precisa de um Amigo. Lucas precisa de um amigo. Aliás, todo mundo precisa de um amigo. Todo mundo precisa de um amigo. Mas o Lucas deve precisar mais. Deve precisar mais. E a história é mais ou menos assim. É um menino que está na época do ensino médio, ali, fundamental para o ensino médio. E ele tem alguns amigos ali, só que ele é um garoto muito tímido. E a escola recebe um aluno novo. Esse aluno novo ele é autista. Só que isso já está no começo, porque eu estou até falando, dando spoiler aqui. Todo mundo vai achar que o Lucas é esse menino autista. Porque, dizer, ele precisa de um amigo e tal. Mas, na verdade, é o outro que já estava na escola, que não tem, não é autista, não tem nada, e ele que vai precisar de um amigo. E aí vai contar essas aventuras que eles vão ter ali, nessa passagem para o ensino médio. Interessante, interessante. E deve lançar isso quando? Tem prazo? Deve ser esse ano ainda. Eu quero esse ano. Muito bem. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, lhe agradecendo a dona Cida, foi muito agradável a sua presença, eu gostei muito de conversar com você, porque eu tinha realmente essa impressão de que você
é um jovem talentoso e isso vem confirmar aqui. Agradeço muito você ter passado essa noite aqui conosco, conversando sobre as suas obras e sobre a sua vida de uma forma geral. Muito obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, né, a recepção aqui, que foi muito boa. E aproveitando para mandar um abraço e um beijo para minha avó Edith, que lá de São Bernardo do Campo, Poxa ela vida. está acompanhando a gente. Muito bem, dona Edith, um grande abraço para a senhora. Muito bem, nós vamos terminar este programa aqui com música de boa qualidade. Nós vamos terminar o programa com música do saudoso, extraordinário Emílio Santiago. Lá vem o nosso amor ainda disfarçando, sorrindo, sonhando, fingindo que vai tudo bem, pensando que consegue enganar a gente. Parece que nunca se cansa desse vai e vem. Vive alimentando a ilusão que a gente pode ser feliz, que essa tempestade logo vai passar. Mas amor não é contradição, não é fugaz, não é paixão, não é amor se um dia tem que se acabar. Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira. Não trai, não briga, qualquer besteira. Não fica nessa, se vai, não vai, vai, não vai. O amor faz muito bem ao coração, não dá lugar pra solidão, não fica enganando a gente. O amor é atenção. Amor, quando é amor, a gente sabe que é pra vida inteira. Não trai, não briga, qualquer besteira. Não fica nessa, desse vai, não vai, vai, não vai. O amor faz muito bem ao coração, não dá lugar pra solidão, não fica enganando a gente. O amor é atenção. Muito bem, a gente curtiu o Emílio Santiago. Agradeço a você, amigo telespectador, por estar nos acompanhando neste programa Que Papo é Esse? E voltamos na próxima sexta-feira.